E eu trouxe para essa conversa hoje, para essa nossa primeira live, o Jonatas, que é obreiro aqui da missão, e eu quero já dar a oportunidade para ele se apresentar e falar também da expectativa dele para esse nosso tempo. Jonatas, está com você? Fala, minha gente, muito boa noite. Como o Anderson falou, eu sou o Jonatas, sou obreiro aqui também da Geoconfós. Estou com o coração cheio de expectativas sobre esse assunto, porque às vezes a gente pensa que ser cheio do Espírito Santo é uma coisa, mas na verdade é algo totalmente diferente. E eu sei que essa conversa vai ser muito boa, que as pessoas terão perguntas. Fiquem à vontade também, a gente vai ter um tempo de perguntas, né, Anderson? Então, vamos lá e entender mais sobre ser cheio do Espírito Santo. É isso aí, o pessoal está entrando, já deixando sugestão. A Maria falou aí, seria legal falar sobre povos não alcançados. É, Vamos deixar anotado aqui, tendo a oportunidade, com certeza, né, Jonatas? Esse é um assunto que a gente tem muita sede por falar desse assunto, trabalhar sobre esse assunto. Então, tá anotado, Maria. Vamos lá, então. O que é ser cheio do Espírito Santo? A gente deixou essa pergunta como tema dessa live e eu estive meditando sobre esse assunto, já que nós aqui de Jocum Foz, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, deveria se chamar Atos do Espírito Santo, já que toda a ideia do livro, toda a ideia da caminhada dos apóstolos parte da iniciativa do Espírito Santo. Então, cerca de 52 vezes no livro de Atos, nós vamos ver o Espírito Santo aparecendo, se manifestando, guiando, direcionando. Então, por isso eu digo que deveria se chamar Atos do Espírito Santo. E nós que trabalhamos com várias denominações, nós somos uma instituição interdenominacional, nós percebemos que várias pessoas de diversas culturas, diversas igrejas, é, têm pensamentos diferentes sobre esse assunto, sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. E uma outra coisa é que muitas vezes as pessoas acham que o Espírito Santo é apenas uma força ou uma energia que vem sobre nós e a partir disso nós somos potencializados a fazer alguma coisa, seja profetizar, curar, falar em outras línguas. Então eu costumo dizer que não, o Espírito Santo não é uma energia, não é uma força. O Espírito Santo é Deus. A primeira coisa que a gente precisa deixar claro aqui é que o Espírito Santo é Deus. Eu estava até pensando, eu estou com a camisa aqui, deixa eu levantar um pouquinho, dos Vingadores. E aqui tem o Capitão América, está um pouquinho mais embaixo. E às vezes a gente acha que o Espírito Santo é aquela injeção do Capitão América, que se injetado na nossa veia, nós vamos receber superpoderes e aí nós estamos prontos para ganhar o mundo. Mas o Espírito Santo é Deus. E obviamente nós não temos tempo aqui para falar sobre a Trindade. E a gente demoraria séculos para falar sobre esse tema, a Trindade. Como que é esse negócio? Deus em três pessoas? São três deuses ou é um Deus só? Nós não temos tempo para falar sobre isso, mas eu quero deixar já afirmado aqui que o Espírito Santo é Deus. Sendo assim, o Espírito Santo é Deus, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. Pronto, está respondido. Era isso, nossa live é isso, gente. Muito obrigado, Deus abençoe. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. O que você pensa sobre isso, Jonatas? Então, eu concordo também e de acordo com o que a palavra nos ensina, né? Que você ser cheio do Espírito Santo é você ser cheio da própria pessoa de Deus, é você estar submetido a Ele, é você ter entendimento de coisas que você precisa fazer, de lugares que você precisa ir, de acordo com aquilo que o Deus que habita em você vai te conduzir. Então, quando você está cheio de Deus, não cheio de si, você começa a andar na direção correta da sua vida. Olha só, o Jonatas já abordou algo aqui
que é interessante a gente frisar que, então, se ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus, logo eu já não estou cheio de mim mesmo. Então, existe um processo de se esvaziar de nós mesmos, para ser cheio do Espírito Santo. Então, você entende, Jonatas, que para ser cheio do Espírito Santo eu não posso estar cheio de mim mesmo aí? Com certeza, é preciso deixar o meu eu de lado e agora que estou cheio de Deus, passar a ser conduzido pelo próprio Espírito Santo, né? É isso aí. Pode falar, desculpa. Eu fiquei pensando sobre o apóstolo Paulo, né? Como o apóstolo Paulo, no próprio livro de Atos, a gente vai encontrar um Paulo que andava na direção, mas que teve um encontro com Deus e que naqueles 3 dias, antes de encontrar com Ananias, ele deixou de ser cheio de si e passou a ser cheio do Espírito Santo. E o próprio texto vai dizer lá em Atos 13, acho que no verso 17, vai dizer que parafraseando, Ananias diz, Deus me mandou aqui para que você fosse cheio do Espírito Santo. E a partir dali, um outro homem, um outro apóstolo, na verdade o apóstolo agora, né, uma outra pessoa com novas ideias, uma nova visão de mundo, e agora ele passou a ser conduzido pelo Espírito Santo, né? Isso, é o relato de Atos 9, na conversão de Saulo. Então, você citou aí como foi a experiência de Paulo ao receber o Espírito Santo. E aí, qual é a evidência que a gente sabe que ele realmente foi cheio do Espírito Santo? Porque se a gente pensa que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de uma energia, então logo eu vou pensar que ser cheio do Espírito Santo é eu simplesmente ser potencializado para algo. Mas a gente vai perceber no livro de Atos que há um processo antes dessa potencialização ou desse comissionamento que Deus dá para os apóstolos. Há um processo anterior. Então, eu fico pensando aqui que a maior evidência de ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da maior característica do Espírito, que é ser santo. Veja que santo não é o sobrenome do Espírito. Você concorda comigo, Jonas? Com certeza, né? Não é uma coisa, não tem a ver com a outra, né? E a gente precisa estar bem atento e entender sobre isso, porque senão a gente se perde em tantas coisas que a gente ouve e vê, né, com os nossos próprios olhos, que é totalmente diferente daquilo que você falou agora. Então, o santo é a qualidade do Espírito e não o sobrenome. Então, a maior característica, ou a característica desse Espírito, que é o próprio Deus, é a santidade. A gente costuma cantar aquela canção em alta. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? E aí eles cantam santo, santo, olhando para Deus, eles estão vendo algo que os fazem cantar santo. Por quê? É muito evidente a santidade de Deus. O Espírito, sendo o Espírito de Deus e sendo Deus, a maior característica dele é ser santo. Então, uma vez que eu sou cheio do Espírito Santo, o que é que precisa ficar evidente na minha vida? A santidade, né? Exato. Isso vai transparecer nas nossas atitudes, né? Às vezes a gente tem um pensamento assim de que ser santo ou andar na santidade de Deus é você participar de certos movimentos ou ter certas atitudes, ou às vezes até se confunde com muitos dons, né? A gente sabe que às vezes falta um pouco de entendimento sobre isso. E a santidade em si é você ter as próprias características de Deus. É como se uma coisa fosse linkando com a outra, né? Se eu sou cheio de Deus, sou cheio desse Espírito Santo, vai começar a andar nessa santidade. E isso é uma coisa que, e muitas vezes, a nossa mente, a gente não consegue compreender, mas quando a gente começa a experimentar disso, a gente começa a entender o que de fato é ser cheio do Espírito Santo em ações
em atitudes, em pensamentos, deixando de lado aquelas coisas que não edificam a gente, né? Então me parece, Jonatas, que ser santo é uma reforma pessoal. É, Eu tirar todo o entulho, eu tiro todo o entulho e recebo uma nova decoração de dentro para fora. Eu poderia dizer isso, então, nesse entendimento que nós estamos tendo aqui. é verdade. É interessante que o próprio apóstolo Paulo parece que ele era muito conhecedor nesse assunto, né, sobre o Espírito Santo, e a gente sabe que esse conhecimento que ele tinha era a questão do relacionamento com Deus. Né? Às vezes não se tem relacionamento com Deus, mas a gente às vezes quer esboçar deixar transparecer uma santidade que não existe, mas que os nossos corações, as nossas mentes, elas não foram transformadas, esses entulhos que precisam ser retirados ainda não foram, e a gente sabe que lixo dentro de uma casa, ele começa a apodrecer, né? Mas quando o Espírito Santo ele entra, faz uma limpeza e é preciso que a gente se permita também a isso, né? Isso. E a gente percebe isso na vida de Paulo, né? Você citou o Paulo, e a gente percebe essa reforma porque quem era Paulo antes de ser cheio do Espírito Santo e depois de ser cheio do Espírito Santo. Então eu costumo dizer que a nossa vida é dividida entre antes e depois de Cristo, ou antes e depois do Espírito Santo. Nós temos uma vida de quinquilharia antes do Espírito Santo e uma vida reformada, e aqui não no sentido de doutrina reformada, mas de reforma, de limpeza, depois do Espírito Santo. E aqui eu queria jogar para a galera, Jonatas, para eles responderem aqui na live. Para você, o que é ser santo? Aqui a gente não está respondendo mais o que é ser cheio do Espírito Santo. Eu acho que a gente já teve um entendimento aqui de que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus, e logo, eu sendo cheio de Deus, eu preciso ser cheio da maior característica desse Deus, que é ser santo. Mas então eu queria perguntar para você, você que está nos ouvindo aí agora, o que é ser santo? Para você, pode escrever aí, fique à vontade. O Jonatas vai ler o seu comentário. Para você, o que é ser santo? Então, se a gente entende que ser cheio do Espírito Santo é inicialmente ser santo, o que é essa santidade? Como que funciona na prática essa reforma, essa redecoração da casa? O que é isso? E enquanto o pessoal vai escrevendo nos comentários, eu quero convidar você a nos seguir nas nossas páginas da rede social. Provavelmente você já segue aqui, Jô com Foz. Siga também Operação João, que é o nosso ministério transcultural, a ETED, Escola de Treinamento e Discipulado, aqui no Instagram está ETED Foz, você pode seguir então ETED Foz, Move Foz, que é a nossa escola de férias para jovem e adolescente, Operação João, que acabou de comentar aí, que é a nossa escola de missões transculturais, e aqui a nossa página principal, nós estamos sempre atualizando das nossas atividades, da nossa rotina. Fique à vontade para nos seguir. Então, para você, o que é ser santo? O que é ser santo? Primeiro comentário, Suzana, é viver uma vida leve, livre de impureza, é ser dedicado a Deus. Uma vida leve, livre de impureza, é isso? Livre e leve de impureza. Eu concordo muito com a fala da Suzana. E quando eu penso livre e leve de impureza, então eu estou dizendo, Suzana, que ser santo é ter alguém, então, que me direciona, que não é mais a minha mente. Porque uma outra característica do Espírito Santo, ou do próprio Deus, é que ele é Senhor. Então, logo, ser cheio dessa santidade é ter alguém que direciona a minha vida. Então, a Thalita
Eu não sei se foi uma pergunta ou se foi uma afirmação, Thalita. Você escreveu aqui, ser cheio do Espírito Santo é igual a ter temor do Senhor? É uma pergunta ou uma resposta? Eu acho que se for uma pergunta ou uma resposta, a gente pode falar nos dois sentidos, né? Porque se você está cheio do Espírito Santo, você está cheio de Deus, automaticamente você vai ter temor ao Senhor, né? E o que é ter temor ao Senhor? É você ter repúdio ao que é impuro. Não é verdade? É aquela questão da faxina, da limpeza, da reforma que Anderson já falou. E aqui a gente poderia fazer uma outra live sobre temor do Senhor, né? É verdade. A Milena escreveu ser transformado por Deus, separado para Ele, para ter um relacionamento com Deus. Nossa, que perfeito. Eu acho que a palavra que a Milena usou, ser transformado, traz assim de forma completa o que é ser santo, o que é ser cheio do Espírito Santo em sua primeira característica. Porque a primeira característica do Espírito Santo em nós é gerar essa transformação. Então, eu fico pensando, Jonatas, que muitas vezes nós estamos buscando o Espírito Santo, nós queremos o Espírito Santo para nós termos dons, talentos, então nós buscamos um avivamento onde vai ter muito barulho, onde vai ter milagre e cura, mas você concorda comigo, então, que não tem como ter a cura, o milagre, o barulho, a profecia, se antes não houver transformação? Não. Se não houver a metanoia, que é a mudança, a transformação disso, não tem como haver mover, não tem como haver cura, não tem como haver nada daquilo que a gente espera, né? No sentido de vai acontecer, vai fazer. Sabe o que é que a gente falha muito, Anderson? A gente busca ser cheio de Deus quando a gente vai pregar em um lugar, quando a gente vai falar em um lugar, ou quando a gente vai estar à frente de alguma atividade, aí a gente quer ter aquele tempo com Deus para ser cheio do Espírito Santo, para transbordar, né? Como a gente fala, eu quero transbordar. Mas, na verdade, isso é um processo que precisa ser contínuo, diariamente, em ações, em atitudes, todos os dias da sua vida. E aí sim você vai se tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Não é uma coisa momentânea para você orar e aquela pessoa ser curada. É algo que você precisa construir na sua vida. Isso. E aqui eu separei o texto de João 14, 15 e 16, onde Jesus fala sobre essa vinda do Espírito Santo em quatro aspectos diferentes. E primeiro ele fala, mais o Consolador, isso aqui é João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então veja, o Espírito Santo em nós, ele produz esse ensino e ele nos aponta para a pessoa de Cristo. Então aqui eu percebo mais uma vez essa transformação, esse arrependimento, essa metanoia, mas também o Espírito nos levando a um novo Senhor. Então, se antes eu era o Senhor da minha vida, eu dirigia a minha vida, a partir de agora o Espírito Santo está me levando a um novo Senhor. Então, ser cheio do Espírito Santo é ter um novo Senhor na minha vida. E uma coisa que eu queria lançar até para você agora, Anderson, é como se relacionar com esse Espírito Santo no sentido missionário, né? Eu entendo que você ser cheio de Deus também é você ser conduzido por esse Espírito, né? Levado, conduzido. E, mais uma vez, tem a questão do apóstolo Paulo, tem a questão de Barnabé. Achei interessante como você falou que Atos dos Apóstolos deveria ter sido o nome Atos do Espírito Santo, né? E o que é que você acha disso? E aqui é o próximo texto, de João 15. João 15, 26. O próprio Jesus está dizendo, quando, porém, vier o Consolador, quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim.
E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então veja, primeiro, o Espírito Santo nos transforma. Ele nos transforma e ele nos leva a um novo Senhor. E depois ele nos capacita a sermos testemunhas. Ou seja, ele, como é o novo Senhor da minha vida, ele vai me dar uma nova agenda. E a agenda de Deus é completamente missionária. Deus é completamente comprometido com missões. O Deus da missão não é a Jocum. O Deus da missão não é William Carey. O Deus da missão não é Hudson Taylor. Não é Loren. O Deus da missão é o Deus da Bíblia, é o Espírito Santo. Então, se eu estou cheio desse Senhor, cheio desse Espírito Santo, então a partir de agora eu tenho uma nova agenda. Eu tenho agora um novo rumo. E o rumo de Deus é o rumo missionário. Quando a gente abre a Bíblia em Atos 1:8, Jesus vai dizer o seguinte para os discípulos. Mas, eu vou abrir o texto aqui, Atos 1:8. Eu sou apaixonado por esse texto, que fala assim, ó. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Uou, a gente ama essa parte do texto. Mas recebereis poder ao descer o Espírito Santo. Nós queremos poder, queremos transbordar, queremos... aqui no Sul, eu não sei se você já ouviu esse termo, o pessoal fala ter uma pira com Deus. Eu quero ter uma pira com Deus, eu quero transbordar. Outros falam, eu quero ter um chaba com Deus. Eu quero transbordar de poder. Mas a sequência do texto vai falar o seguinte: e sereis minhas testemunhas. Ou seja, uma vez que os discípulos fossem cheios do Espírito Santo, a evidência disso é que eles começariam a ser testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E detalhe, esse termo testemunha, no grego, é a palavra mártir. E o que significa mártir? Mártir é aquele que, se necessário, entrega a vida por uma mensagem. Ou seja, o Espírito Santo ia capacitar aqueles discípulos e aqueles apóstolos para eles serem cheios de poder e, se necessário fosse, eles morressem por aquela mensagem. E foi o que aconteceu. Todos os apóstolos ali morreram como mártires, exceto o João. Então nós queremos ser cheios do Espírito Santo e queremos viver uma vida cheia de poder, de autoridade, de manifestação do Espírito Santo, mas é importante a gente lembrar que isso pode nos levar até a morte. É verdade. Eu estava olhando aqui o texto bíblico, né? Porque a gente é o povo da Bíblia. Então a gente tem que olhar a Bíblia, a palavra de Deus. Naquela hora eu falei que era Atos 13, mas na verdade é Atos 9, né? Atos 13 é quando o Espírito Santo vai lá e incomoda o povo que está em oração na igreja e fala: separa para mim Saulo e Barnabé para uma missão que eu tenho. Mas uma coisa até que eu grifei aqui no texto, em Atos 9, o 20, depois que Paulo passa por aquele processo que Ananias vem e diz: agora seja cheio do Espírito Santo, o verso 9 diz assim, ó: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Então, uma evidência de que você é cheio do Espírito Santo é quando o seu coração está inflamado, queimando de desejo para pregar para quem está do seu lado, para quem está ao seu redor e até mesmo aqueles que ainda não foram alcançados da nossa nação. Uma evidência de que você é cheio do Espírito Santo é quando o seu coração está pulsando de desejo para que você fale: olha, existe um Jesus, existe um caminho, existe uma verdade, existe uma vida. Aí eu posso te dizer, você está cheio do Espírito Santo. Cara, é isso. É isso. Sensacional. Perfeita colocação. E a partir daí, então o Espírito Santo nos comissiona com dons. Porque o dom
ele é para ser utilizado para edificação da igreja, para edificação do corpo. E aí, então, que eu tenho o dom de cura, o dom de profecia, o dom de outro idioma. Mas, então você concorda comigo que não tem como eu ter o dom, ter como até tem, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Mas querer o dom sem desenvolver o fruto é pular uma etapa super importante. Porque como eu vou utilizar, por exemplo, o dom de profecia, o dom de milagres, se eu ainda não desenvolvi o amor, que é parte do fruto do Espírito? Então, eu vou ser só mais um religioso, um legalista. É por isso que eu preciso do fruto, desenvolver o fruto com o Espírito, relacionamento com o Espírito Santo, vida com Deus, vida de oração, vida de jejum, vida de entrega à palavra, e aí depois o Espírito se manifesta, porque aí eu vou entrar com zelo pela criação, mas com o meu relacionamento em dia com o Espírito Santo. Rapaz. Já podemos encerrar essa live. E a Milena deixou uma frase incrível aí, ó. O fruto sustenta o dom. Incrível mesmo, realmente. O fruto sustenta o dom. Pensando ainda sobre o apóstolo Paulo, né? Eu falei que ele era um expert, mas nem ele se considerava, né? A gente lê hoje as cartas dele e fica, nossa, que homem extraordinário. Mas era porque Paulo era cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo. Às vezes Paulo tentava ir para um lugar, o Espírito Santo vinha e dizia, não, você vai por cá. E ele andava em obediência, né? E ele se inclinava totalmente para esse Espírito, tanto que depois ele vai dizer para o povo de Éfeso, né? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, se encha desse Deus. E é o mesmo Paulo que dizia assim, ó, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, ele tinha essa confiança de dizer, eu sou imitador de Cristo. Você, Anderson, pode olhar para mim e me imitar, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Claro que a gente percebe a humildade dele, né? Ele não ficava dizendo que eu sou cheio. Mas as escrituras que ele deixou para que a gente pudesse ler hoje e estudar, nos ensina isso, que nós precisamos realmente estar cheio desse Espírito Santo que nos conduz, né? Eu acredito que aqui está um grande pecado da igreja do século XXI, que é o querer profetizar sem amor, o querer fazer milagre sem longanimidade. E aí eu até deixo uma pergunta que muitas pessoas fazem. Por que não acontece mais milagres hoje em dia? Por que não acontece mais curas como acontecia antigamente? Porque a motivação do nosso coração hoje é humanista. Nós temos uma motivação humanista. Nós queremos um milagre para a gente fazer uma selfie. Nós queremos um milagre, nós queremos uma profecia para a gente relatar na rede social. Agora, uma vez que a nossa motivação é transformada, o Anderson sai de cena para o Espírito Santo transformar, agora a minha motivação se torna outra. E quando a minha motivação se torna a motivação de Deus, aí começa a acontecer as coisas. A gente vai viver nos próximos dias, meses ou anos, uma grande colheita, um grande avivamento. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Mas o Espírito Santo quer gerar em nós a convicção do nosso pecado, a convicção de que precisamos nos arrepender, para que depois ele possa vir com os dons sobre a nossa vida. É verdade. Milena fez mais um bom comentário aqui. Ela diz, isso é demais, porque eu tenho aprendido que humildade é saber que quem somos em Deus, nem mais, nem menos. Por isso Paulo era humilde mesmo, dizendo, me imitem. Agora, Jonatas, tem uma outra situação aqui no livro de Atos, muito interessante, que é de um cara chamado Filipe. O Filipe, que não é o Filipe apóstolo, vamos deixar isso bem claro, não é o Filipe apóstolo, mas é o Filipe que foi separado para servir
as viúvas e os órfãos, e que muita gente até considera como o diácono, né? E esse tal de Filipe, ele era de Jerusalém, e por causa da perseguição que houve em Jerusalém, a igreja se dispersou, foram para vários lugares, e Filipe foi parar em Samaria. E aqui em Samaria, a gente vai ver que as pessoas começam a seguir a fala de Filipe. E daqui a pouco, quando a cidade praticamente toda está seguindo os ensinos de Filipe, Filipe é enviado pelo Espírito Santo para o deserto, para pregar para o eunuco, para um cara. E aqui eu percebo, óbvio que a gente percebe, a gente que vive na carreira missionária, a gente percebe isso na prática, e até eu queria que você contasse um pouquinho do seu testemunho, que até parece o do Filipe, mas veja que Filipe tinha uma agenda e o Espírito Santo comissiona ele para um outro rumo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o dono da missão, é o Deus da missão. Então, se nós somos cheios do Espírito Santo, a gente precisa ter claro na nossa mente que a nossa rota vai mudar. Que a qualquer momento a nossa rota pode mudar. A gente está aqui, você está aí, você está fazendo uma faculdade, você está trabalhando no escritório, numa clínica, enfim, qualquer que seja o lugar. Você sendo cheio do Espírito Santo, saiba que a qualquer momento ele pode dizer para você, larga isso aí, que eu quero te mandar para um outro lugar, eu quero te mandar para o deserto, eu quero te mandar para a África, eu quero te mandar para a China, eu quero te mandar para os ribeirinhos, para os indígenas. Ele pode, porque ele é Deus. Conta aí um pouquinho da sua experiência, Jonatas. Então, contar de maneira resumida aqui para vocês o processo de estar aqui em Foz, não é isso? Uhum. Até no ano passado eu era obreiro lá na base de Jocum Maceió, né? E no ano passado o Espírito Santo começou a falar comigo sobre me capacitar, me preparar, falava para mim que tinha umas coisas novas para eu viver em outros lugares. E eu decidi ouvir e entender, né? Tipo, eu tentei entender, mas não entendi. O Senhor falou e eu me posicionei. Ano que vem, então, eu entendo que eu não estarei mais aqui em Maceió. E logo em seguida o Senhor falou comigo, olha, você vai começar uma faculdade e eu vou abrir as portas para você em faculdade. E essa faculdade vai ser, obviamente, para glorificar o meu nome e para que te sirva como ferramenta para a missão, né? Então eu fiz o Enem, eu queria prestar eu prestei, na verdade, o vestibular na USP para História, e eu queria muito passar na USP, né? Eu sonhei que eu tinha passado na USP, então para mim era o Espírito Santo me conduzindo a ir para a USP, né? Isso a minha vontade. E aí o que aconteceu? Eu estava em Salvador de férias no mês de dezembro, entrou em janeiro e o resultado não saía, veio o tempo do SISU, e nada desse resultado vinha, e eu achava que eu ia para São Paulo. Eu ia estar lá em Bauru, eu queria estar perto da Isabela, minha noiva. A gente vai casar agora e é que a gente queria passar um tempo perto, né, para um relacionamento mais próximo. E aí eu pensei, eu acho que o caminho que Deus está me conduzindo é São Paulo. Eu acho que é o caminho mesmo que ele está me trazendo. Eu sei que o ciclo em Maceió fechou. Eu sei que ele falou para mim que é um tempo de começar uma faculdade, de preparar essa ferramenta para o futuro. E quando eu pensei que não, o Senhor falou comigo, você está pegando todos os planos que eu estou falando com você e está transformando na sua vontade para onde você quer ir. E eu estou pedindo para você me entregar todos esses planos aí. E eu entreguei para ele. E depois de alguns dias, quando já estava mais em paz, mais tranquilo, eu recebi um e-mail da Universidade da Integração Latino-Americana aqui em Foz do Iguaçu. E aí o Senhor começou a falar comigo. Eu tenho um lugar para você ir, um novo caminho para você ir. Algumas pessoas já tinham vindo orar por mim. Essas pessoas em oração falavam, o Senhor vai te levar para um lugar. E ele já sabe qual é. E no meu coração estava, São Paulo. O Senhor está me levando para São Paulo. E de repente, eu não conhecia ninguém aqui em Foz. Eu conhecia a Arlanda um pouco. Conhecia a Jéssica, assim, de um lugar que a gente participou
de um treinamento que a gente participou da Jocum. E o Anderson sabe que eu apareci aqui, que nem Felipe. Apareci em Foz, não tinha planos nenhum para Foz, eu só sabia que Foz existia por causa das cataratas. E quando eu cheguei aqui na cidade, de fato é um lugar que o meu coração queima, um coração que se alegra, porque é um lugar totalmente transcultural, é onde o meu coração se inclina, é o Ministério Transcultural de Povos Não Alcançados. E para quem não sabe, Foz do Iguaçu é uma cidade que tem mais de 77 etnias, e é muito bom quando você tem a plena convicção de que você está no lugar certo, no tempo certo, e quando você ouve Deus, e que você não se deixa levar, não se deixe levar. Quando você acha que é melhor você ouvir o Espírito Santo, não resistir e obedecer. Eu não sei se, falando assim de maneira rápida, resumida, deu para entender, mas o Senhor falou algo comigo e eu quis conduzir o que Ele falou na direção que eu queria. Mas, na verdade, Ele pegou e me conduziu, assim como Felipe foi conduzido, né? Estava em um lugar e agora o Senhor manda ele para uma estrada para encontrar uma pessoa. Eu tenho certeza que aqui em Foz eu vou encontrar muitas pessoas e muitas pessoas vão ser abençoadas, porque é o Senhor que está conduzindo todas as coisas. Eu não sei se vocês entenderam, se eu Ficou muito embolei. claro. Assim, para mim ficou muito claro, apesar de conhecer, de estar de perto da história, mas ficou muito claro em cima daquilo que a gente está falando, que ser cheio do Espírito Santo é inicialmente ter a mente transformada e, segundo, o ser cheio do Espírito Santo é saber que eu não sou mais o Deus da minha vida, eu não sou mais o Senhor da minha vida. Ser cheio do Espírito Santo é saber que agora eu tenho um Senhor que é soberano e que me leva para onde Ele quiser, manda eu falar aquilo que Ele quiser, manda eu me calar quando eu quero falar, porque Ele é Senhor. Então, eu acho que ficou muito claro você contando essa experiência e respondendo aqui para os nossos, para os participantes, que ser cheio do Espírito Santo é sim, você vai falar em outro idioma, você vai falar em línguas, você vai profetizar, você vai ter dom, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, e isso faz parte. Mas antes disso, saiba que a sua agenda muda. Saiba que o Espírito Santo é mestre em frustrar os nossos sonhos. É verdade. O Espírito Santo é mestre em frustrar os nossos planos. Talvez você tenha ouvido aí anos e anos que o Espírito Santo é aquele que te conforta, te consola, e isso é uma verdade, ele é consolador, mas ele não é consolador segundo os nossos parâmetros. Ele é consolador segundo os parâmetros dele. Então, se ele sabe, dentro do parâmetro dele, que para eu ser consolado, eu preciso ser frustrado, ele vai fazer. Ele vai frustrar o meu plano de ter uma casinha, um carro, um empreguinho legal, e ele vai fazer. Simples assim. Às vezes, em coisas simples, ele frustra os nossos planos. Talvez o seu plano hoje é terminar essa live e comprar um lanche, pedir um lanche na sua casa. E talvez ele vai frustrar o seu plano porque ele quer te proporcionar um outro momento. Em coisas simples, o Espírito Santo frustra os nossos planos porque ele tem uma agenda muito maior, muito mais, como que eu posso dizer, eterna e real do que a nossa. Enquanto você estava contando aí as experiências, eu estava lembrando aqui que em 2014 eu fui para uma missão no estado do Tocantins. E chegando lá, eu não conhecia nada, eu estava junto com um outro pastor, e quando a gente chegou na cidade, em Palmas, a gente precisava pegar um outro ônibus, para ir para uma vila muito distante, com 2.500 habitantes. E quando a gente chegou em Palmas, o ônibus que sairia para essa cidade ia sair por volta de 6 horas da tarde, e a gente chegou, era 4 horas da tarde. A gente falou, opa, tá tudo certo, vai dar tempo, a gente faz um lanche aqui na rodoviária, depois a gente pega o ônibus e segue rumo.
Só que a gente ficou na praça de alimentação da rodoviária. Eu peguei o violão e comecei a tocar alguns louvores ali na rodoviária. E louvor vai, mover vem. E deu a hora da gente pegar o ônibus. E a gente pegou as coisas e foi para o ponto, para a estação. E aí a mulher falou: Olha, o ônibus acabou de sair. Agora é só amanhã. Não tem ônibus hoje mais. E a gente falou: E agora? Como a gente vai fazer? Estava tudo muito bem organizado, a viagem, o cronograma da viagem estava muito organizado e a gente perdeu o ônibus. E ficou aquela frustração: vamos ter que dormir no chão aqui na rodoviária. E de repente a gente voltou para a praça de alimentação. E aí a moça da lanchonete perguntou para mim assim: Era você que estava tocando umas músicas ali na praça? E eu falei: Sim. E ela falou: Me tocou muito a música que você estava cantando, porque eu tenho sentido que eu preciso ir para a igreja há muito tempo e eu tenho resistido. E naquele momento abriu a brecha para ministrar na vida daquela moça. E eu comecei a pregar para ela, falar de Jesus para ela, falar do plano de salvação, de redenção. E ao final, eu vou usar o termo aqui que a gente costuma utilizar, aquela mulher aceitou Jesus. Ela falou que a partir daquele dia ela iria para a igreja, iria ter uma mudança de vida, uma transformação de vida. A fisionomia daquela mulher mudou e a gente saiu dali muito alegre com aquela situação. Mas pensa bem, se a gente tivesse saído no ônibus das 6, aquela situação não teria acontecido. Porque o Espírito Santo já tinha tudo programado, já estava tudo certo para eu ter a conversa com aquela mulher na rodoviária em Palmas. Porque ele é Senhor da missão. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser direcionado por ele, transformado por ele, guiado por ele. Quem fala isso é Augusto Nicodemos, né? Grande teólogo aí, conhecidíssimo. Ele fala que uma das evidências de que você está cheio do Espírito Santo é quando você se permite que ele controle a sua vida. E não é que a gente não vai querer conduzir, porque você sabe, né, Anderson? A nossa natureza humana, a gente quer conduzir, a gente quer controlar as coisas. Mas quando a gente para e percebe, deixa Deus agir, conduzir todas as coisas, a gente percebe que ele realmente tem sempre o melhor para as nossas vidas. Se você tivesse ido, essa mulher ela não teria a oportunidade de ouvir algo sobre Jesus, e até mesmo a gente não sabe como a vida dela está hoje, né? A diferença que a palavra que foi ministrada naquele dia pode ter causado na vida dela. Então é melhor a gente deixar esse controle e deixar o Espírito Santo conduzir a gente de todas as formas. Isso. Agora, para a gente concluir esse nosso tempo, o tempo voa, perceba que todo o Novo Testamento, e não existe nenhuma doutrina, nenhuma passagem bíblica que nos aponta para uma conquista do Espírito Santo. Ou seja, eu fazer coisas para conquistar o Espírito Santo e a partir disso, então, ele vem e mora em mim. A gente percebe que é uma vontade completa e exclusiva do Espírito Santo vir e habitar em quem ele quer. Então, não há nada que eu faça, não há nenhuma busca que eu pratique que eu vá conquistar ou persuadir o Espírito Santo para ele vir morar em mim. Essa é uma decisão dele, porque, como a gente já disse, ele é Deus. Então, se essa não é uma responsabilidade nossa, do Espírito Santo vir habitar em nós, qual é a nossa responsabilidade em cima disso? E aí, eu pensando sobre isso, chego à conclusão, olhando para a Bíblia, olhando principalmente o Novo Testamento, que a minha responsabilidade é a responsabilidade de alimentar o meu relacionamento com o Espírito Santo, que já está em mim. Isso, é verdade. E aí eu te pergunto, Jotas, como fazer isso?
Como alimentar esse fogo? Como alimentar o Espírito Santo, a vida com o Espírito Santo? Aí eu relembro o texto lá de Levítico: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não pode se apagar. Como que a gente alimenta esse fogo, então, esse Espírito em nós? Acabei de pensar nesse texto, acabei de lembrar de umas coisas que a gente já falou, né, entre nós aqui na base, que esse fogo ele precisa ser alimentado todos os dias, mas a gente precisa se atentar a uma coisa: qual substância a gente está usando para que esse fogo se mantenha firme e constante? A gente sabe, se a gente joga álcool no fogo, ele tem uma rápida combustão, mas o fogo ele baixa, e se você não cuidar, ele pode até se apagar. Mas se você sabe quais são os ingredientes necessários para que essa chama ela se mantenha e não se apague. E aí é uma coisa muito simples que todos nós sabemos, né, gente? É vida de oração, é vida de entrega, vida de dedicação, leitura da palavra, meditação na palavra. É você ser firme e constante, né? Ser firmes e constantes Aí naquilo que... você usou um termo que eu iria utilizar. Então quer dizer que não basta eu ser intenso. Não basta eu jogar um álcool e durante 1 mês, 2 meses eu estar intenso, tendo chaba ali com Deus, e logo se apagar e eu me esfriar na fé e voltar à minha vida comum. Então quer dizer que não basta ser intenso, eu preciso ser constante, é isso? É isso aí. Precisa manter essa constância, uma cadência todos os dias. É o feijão com arroz de todos os dias, gente. E o nosso fogo ele jamais vai se apagar. Agora, se você vem lá com 2 litros de álcool e despeja no fogo, ele até sobe assim, faz assim, mas rapidamente aquela chama ela pode até se apagar, né, com o próprio álcool, que é líquido, e a depender do gravetinho que você tem da sua chama, ela pode se apagar. É isso. A Maria até escreveu: maior dificuldade da nossa geração. É verdade. A maior dificuldade da nossa geração é ser constante, porque a gente começa bem com Deus, a gente faz propósito com Deus, a gente faz até voto com Deus, e a gente vai bem, a gente ora, a gente quer ler a Bíblia inteira, aí daqui a pouco vem as circunstâncias e a gente começa a declinar. Então, eu quero finalizar esse nosso tempo dizendo que Deus tem nos chamado, Deus tem chamado a nossa geração para sim sermos intensos, mas além de ser intensos, Deus tem nos chamado a uma constância na fé, uma constância no chamado, uma constância no propósito e uma constância no entendimento de que Ele é Senhor das nossas vidas. Amém. Eu queria falar uma coisa, gente, para vocês, para todos nós, né, gente? Sejam inegociáveis quando se tratar de relacionamento com Deus, de ser cheio do Espírito Santo, de manter essa constância. Não negocie isso de maneira alguma. Não abra mão, não abra nada para atrapalhar esse momento da sua vida, porque você precisa ser constante no relacionamento com Deus para que essa chama ela se mantenha acesa. Sejam inegociáveis. Não abra mão, não abra mão todos os dias você precisa ir até a árvore para pegar o fruto e você tem livre acesso. Eu vi Thalita falando aí que ainda bem que o véu do tempo se rasgou. Ainda bem que o véu se rasgou e agora a gente tem acesso à árvore da vida, que é Deus, né? E a gente pode comer desse fruto todos os dias para que a gente se alimente e essa chama se mantenha acesa. Isso. Nós estamos vivendo em um mundo cheio de informação, cheio de ideias. Agora, eu pergunto: com o que você tem alimentado as suas ideias? Você tem alimentado as suas ideias com que tipo de referência? Será que a novela das 9 ou a série do Netflix é que alimenta as suas ideias? Ou será que você tem o deleite nas escrituras para alimentar as suas ideias? Então, pense nisso. Pense que ter uma vida cheia do Espírito Santo é ter uma vida onde eu morro a cada dia
para que ele cresça. Para que ele cresça, porque ele é Senhor. A gente tem 5 minutinhos e eu queria saber se o pessoal tem alguma pergunta. Deixa a sua pergunta. Ficou alguma coisa mal explicado, mal conversado, ou algum comentário? Deixa aqui. E a gente vai lendo. A gente tem 5 minutinhos para encerrar essa live. Tem alguma dúvida, alguma pergunta, sugestão sobre temas para uma próxima live? Falaram aí sobre temor do Senhor. O Felipe Corrêa falou mais cedo aí que era uma boa sugestão, temor do Senhor. Então a gente já tem 2 sugestões, né? Povos não alcançados e temor do Senhor. Isso. O Senhor teve mais de pessoas falando. Me informaram aqui, a produção informou que tiveram mais de uma pessoa falando sobre temor do Senhor, pedindo, né? Opa, isso aí. Lembrando, gente, que na semana que vem, no dia 31, nós teremos uma live sobre enfrentamento ao tráfico de pessoas. A semana que vem é a semana onde nós trabalhamos essa temática de uma forma mais intensa, por ser a Semana do Coração Azul, a semana de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E nós vamos ter uma live semana que vem, dia 31, falando sobre isso, como a Jocum tem trabalhado, tem abordado esse tema, só que não vai ser aqui nessa página, vai ser na página MoveFoz. Então procura aí no Instagram, MoveFoz. Semana que vem a gente vai estar com uma live sobre tráfico de pessoas, enfrentamento ao tráfico de pessoas lá, beleza? E você está convocado a participar com a gente. Mais uma sugestão aí sobre temor do Senhor, vamos ter que preparar alguma coisa. Pessoal que ouvi sobre temor do Senhor. Então vão se preparando aí, buscando, lendo, buscando algumas coisas que você possa ler e entender sobre isso. A própria Bíblia, né? A Bíblia em si vai ensinar muito a gente sobre o temor do Senhor. E quem sabe a gente pode vir, né, Anderson? Falar sobre isso. E fica aí um livro, uma dica de um livro sobre o temor do Senhor. Provérbios. Leia Provérbios e você vai ter um entendimento amplo do temor do Senhor. Temos aí sugestão de cultura, batalha espiritual. Cultura é um bom assunto. Explicar mais sobre o Operação João. Eu acredito que não vai dar tempo. A live tá para cair agora, mas na página aqui do Operação João tem a descrição sobre o que é a escola, sobre o que é o ministério. Você pode mandar uma perguntinha também no direct. O Jonatas vai ter o maior prazer de te responder. A Carol escreveu aí que o Anderson tem um podcast sobre temor. É isso, a gente tem um podcast no Deezer e no Spotify chamado Basileia, e lá tem um episódio sobre o temor do Senhor. Fica a dica também. Pessoal, eu acho que é isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por terem participado dessa nossa primeira live. Eu espero que tenha ficado muito claro para você o que é ser cheio do Espírito Santo, ter uma vida de busca e de intensidade no Espírito Santo, mas, acima de tudo, uma constância no Espírito Santo. E saiba que ele vai te levar para onde ele quiser, te tirar de onde você está, frustrar os seus planos, porque os planos dele são muito maiores do que o nosso. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, Jonatas. Valeu. Um abraço, gente. Deus abençoe. Obrigadão, Anderson. Tamo junto. Valeu. Grande abraço. Fui. Um abraço.